Salve, salve, fazedores! Estamos aqui em mais um episódio na série Toronto, mais um convidado muito especial. E essa convidada de hoje é a Amanda, da Chocolovers. Muita gente já provou, muita gente já comeu. A gente já ouviu excelentes reviews dos produtos. E ela vai contar um pouquinho da história, dos desafios de balancear família, business, negócio, ideias. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Achar um espaço na agenda é difícil. O empreendedor achar uma janela para parar, conversar, não é fácil. E a gente fica muito grato de vir aqui contar um pouquinho da sua história. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Eu adoro conversar, ter esse bate-papo, contar minha história, então, mais ainda. Esse é o objetivo do podcast. A gente sempre fala, a pessoa fica, às vezes, ansiosa, o que você vai perguntar? É uma conversa franca e aberta para que quem, às vezes, quer empreender, quer começar um negócio, quer estar com a ideia, colocar aquilo em prática. Então, nada melhor do que a experiência de quem já passou, quem tem isso no sangue, quem tem a vida real, na prática, aquilo que já executou. Sim. Agora vamos começar, como se diz lá em Minas, começar do começo, né? Você já mora no Canadá há quanto tempo? Eu moro aqui há 7 anos. 7 anos. E alguns meses. Cheguei aqui, na verdade, como turista, para conhecer em agosto de 2018 e depois eu vim em definitivo em janeiro de 2019. Olha o tempo só. passa assim, né? E você veio de onde? Que parte do Brasil? Eu sou de São Paulo. Capital. Capital. Nasci, morei lá até os 18 anos e com 18 eu fui pra Campinas, onde eu morei por 10 anos antes de vir pra cá. Então eu vim direto de Campinas. Ah, sim. Então você já veio se preparando, né? Você mudou pra uma cidade um pouco menor. Já. E pra não achar tão diferente. Toronto é grande, é uma das maiores cidades do Canadá, mas não se compara com São Paulo, né? Não se compara. E eu acho que aqui tem uma coisa que eu vejo muito parecida com o que eu senti na minha mudança para Campinas, que é a questão da comunidade brasileira, por exemplo. Que você conhece, tem conexões em comum, e isso eu senti bastante quando eu mudei de São Paulo para Campinas já. Então eu acho aqui um pouco até mais parecido com o que eu vivi em Campinas do que em São Paulo. São Paulo é incomparável, né? Em questão de tamanho, de loucura, de tudo. De velocidade, de tudo, né? De tudo. E já fica aqui o primeiro detalhe dessa conversa. Você que está assistindo a gente, papel e caneta para anotar todos os insights, se você quer começar um negócio, mas agora é com relação à comunidade. Então, assim, se você migrar para o Canadá ou para qualquer outro país, procure a comunidade, procure outros brasileiros, faça conexões, né? Eu acho que é inevitável, né? Sim. Muita gente, quando vai fazer um intercâmbio, como eu fiz antes mesmo de vir para o Canadá, a gente fica naquele conselho, às vezes, de não se mistura com brasileiro. Sim. Isso é muito comum, né? Mas pelo menos no meu caso foi inevitável. Porque é onde a gente se sente mais à vontade, onde tem mais troca, no caso do business, onde eu realmente encontrei uma oportunidade, faz todo sentido depois. É de onde a gente veio, né? Então, sim. O ouvido da gente, assim, nós somos de Manitoba, né? A minha base é Manitoba, tem muito menos brasileiros lá. Então, quando logo assim que a gente chegou anos atrás, quando a gente ouvia um português, aquilo era música para os nossos ouvidos, né? É diferente. E o ouvido, nossa, parece ficar afiado, né? Você escuta de longe. É, isso daí. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um intercâmbio curto nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu tava andando, era até em Hollywood, na Calçada da Fama, turistando, e eu já tava ali faz um mês e pouco. E aí eu escutei alguém falando também em português. E, nossa, era uma muvuca, assim, mas você escuta de longe. Aí parece que você já... Você quer conversar na hora, né? Você fala só, vem cá conversar, de onde que você é? Você já conhece, e aqui é assim em todo lugar, né? Eu não sabia, assim, a gente sente falta de várias coisas. A gente foi num restaurante brasileiro aqui, em Toronto. E a primeira coisa que eu lembrei, veio na memória, é o volume da conversa. Você vai num restaurante brasileiro... É verdade. É uma festa, é uma festa. É verdade, é outro tom de voz, é tudo diferente. Mas vamos lá, Amanda, no Brasil você já empreendia, já existia essa veia empreendedora, ou você era do corporativo? Como é que veio esse desejo de empreender? Então, a veia empreendedora, digamos, eu acho que vem muito da minha família. Apesar de não ser o que eu fazia lá. Sim. Mas o meu pai, ele é vendedor a vida inteira, trabalha no comércio. O meu irmão foi pelo mesmo caminho, inclusive no mesmo segmento, e que eles trabalham com automóveis. E a minha mãe foi uma vida inteira professora, então ela é muito comunicativa. Sim.
Eu acho que vem essa parte... Somou as duas. Meu pai é vendedor, minha mãe sempre falou muito bem em público, assim, gostou, comunicativa mesmo. E então, eu acho que vem daí essa minha veia empreendedora mesmo. Sim. Mas não era o que o meu pai me aconselhava na época de faculdade, por exemplo. Tanto é que eu fiz ciências contábeis. Nossa, totalmente diferente, né? Como muita gente nem sabe que eu sou contadora. E lá eu trabalhei... Fui escutando... Meu pai não queria que eu fosse vendedora, que trabalhasse de domingo a domingo, tivesse meta pra bater, aquela loucura. E eu sempre fui boa aluna. Tive facilidade, tirava nota boa. Sempre conversava muito, mas tirava nota boa. Então, acho que ele queria mais investir em mim nessa área de estudo, né? E de corporativa, assim, de trabalhar numa empresa grande, ter uma carreira, e foi por esse caminho que eu fui seguindo. Em Campinas, eu trabalhei numa Big Four de auditoria contábil, que inclusive tem aqui no Canadá, tem no mundo inteiro. E lá eu comecei fiz o processo de trainee, e aí de trainee eu fui para assistente, senior, e sofrendo. Com equipe, com chefe, com tudo aquilo que o mundo corporativo tem, né? Era bem estressante, apesar de eu ser bem nova e comecei aquilo conciliando com a faculdade, eu me entregava demais, assim, eu tava bem workaholic, assim, digamos. Trabalhava muito, 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 coloquei aquilo como prioridade, você sempre quer aquela promoção, quer crescer na carreira. Então é totalmente o oposto do que eu fiz nesses últimos anos no Canadá, nunca nem imaginei. O Canadá desacelera a vida da gente um pouco. São demandas totalmente diferentes, assim. Já me vi em momentos empreendendo também muito, muito, como que se fala? Sobrecarregada, mas totalmente diferente de quando eu era funcionária de uma empresa grande, com muita cobrança, enfim. É diferente. Aí você veio para estudo primeiro para o Canadá? Então, quando eu tirei férias dessa empresa, eu já estava lá há 6 anos. Eu estava de sênior virando supervisora. E tirei férias, tinha banco de horas, eu tive 2 meses para viajar. Eu já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, né, como eu falei, na Califórnia. E o meu irmão já tinha vindo para o Canadá e para lá também. Meu irmão falou, por que você não vai? Eu vendo para onde que eu ia, que eu queria fazer um curso de inglês. Sim. Sempre queria aproveitar a viagem para dar uma aprimorada, estudar, né? E o meu irmão falou, por que você não vai para Toronto? Porque ele tinha uns amigos aqui, ele já tinha vindo conhecer. Ele falou, você vai amar, vai para um lugar diferente, tudo. Porque as 3 vezes que eu fui foram pra Califórnia. Eu amei lá, era muito parecido com o estilo de vida, assim, que eu gosto. Eu sempre tive vontade de conhecer a Austrália também. Por essa vibe, assim, mais de praia, calor, etc. Aí eu não falei, por que não, né? Pra curso de inglês, aqui na época era muito atrativo, de valores. Então, decidi ficar 1 mês aqui, estudando e conhecendo. E 1 mês em Nova York passeando. E Nova York, assim, totalmente avulso, né? Aleatório e caro. E eu não tinha noção dessa minha escolha. Então foram esses 2 meses que eu passei de férias. Com o meu emprego lá. Quando eu vim pra cá, eu realmente amei. Amei Toronto, amei. Não imaginava, não conhecia muito, não tinha nem menor noção. E aí eu adorei. E vim no verão ainda, né? Então, agosto, Toronto era que assim, tudo bombando. Melhor propaganda do que poderiam ter te feito. Foi maravilhoso. E quando eu voltei, depois fiquei agosto em Toronto, de 2018, setembro em Nova York. De Nova York eu fui pra Orlando visitar minha prima que morava lá. E, enfim, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. Voltei pro Brasil, cartão de crédito estourado. Mas tá lá mas pra feliz. gastar. Isso daí. Investir em memórias. Colecionando memórias. Isso daí. Mas aí, quando eu voltei, foi bem na época da promoção dessa empresa que eu trabalhava. E eu tinha feito parte de um projeto muito grande, acho que era o maior cliente do escritório na época. A gente sempre acha que merece mais, né? Então eu tava com uma expectativa que não aconteceu. E eu lembro exatamente do dia que minha chefe me chamou para um almoço, porque eu tinha voltado de viagem. Eu já tinha visto no sistema a minha nota, que não era bem o que eu esperava, mas na conversa, né? E ela veio me explicando, eu falei, não precisa falar mais nada, eu não quero mais ficar. Isso era em outubro. Aí ela falou, não, mas não sei o que. Eu falei, não, eu fico até dezembro, mas em janeiro eu tô fora. E janeiro é uma época, pra quem trabalha com auditoria contábil, é onde tem um fechamento, é busy season, né, lá. Sim. Então é muito, 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 muito busy. Mas eu falei, olha, eu vou cumprir aviso prévio, fica até o final de dezembro e em janeiro eu vim pra cá de vez. Então, olha só. 3 meses
Eu avisei a empresa que eu trabalhava, meus pais, todo mundo. E fez a mala. E fiz a mala e vim embora. 2, 3 meses. Não foi assim muito pensado. Eu tinha vindo de férias, gostei, pedi demissão e vim embora. E eu sempre falo, quando a gente imigra, duas coisas acontecem com a maioria das pessoas. Não com todo mundo, mas a maioria. A primeira é a identidade. Quando a gente vem passear, eu acho que você não tem esse sentimento. Mas quando você migra, alguma coisa fica na alfândega. A identidade, quem você é, o seu know-how, muita coisa para ali e você tem que reconstruir a sua vida. Quando isso acontece, normalmente liga o modo sobrevivência, você fala assim, tá, o que eu vou fazer para sobreviver? Onde que eu preciso? Qual trabalho que eu tenho que fazer? O empreendedor, normalmente, ele não começa a empreender logo de cara. Ele não vem e fala assim, vou começar alguma coisa. E como foi com você? Você já chegou com um projeto pronto? Você entrou na área trabalhando um full time? Como que foi esse início seu aqui no Canadá? Foi na loucura mesmo. Eu achei que eu seria uma pessoa assim mais planejada e tudo, mas nessa conversa com a minha chefe, eu falei pra ela, acho que era porque tinha que ser, que eu falei pra ela, não quero mais ficar. Ela, não, mas como assim? Pensa bem, o que você vai fazer? Pra onde você vai? Achando que eu já tinha outro emprego. Eu falei, não sei ainda, mas acho que eu vou morar no Canadá. Aí, conversei com os meus pais. Eu já morava sozinha em Campinas nessa época, que eu tinha me divorciado. Então, assim, foi um ano que eu já tava no mundo. Sim. Tinha viajado. Já tava, assim, viajando. Foi o ano que eu mais viajei, mais aproveitei. E já não fazia mais para mim tanto sentido morar ali sozinha em Campinas, porque meus pais já tinham se mudado. Enfim, cada hora onde tem uma oportunidade, eles são muito empreendedores. Eles saíram de Campinas para abrir uma franquia mais no interior e foram indo. E sempre me incentivaram, assim. Então, eu tive essa conversa e decidi vir de fato. Quando eu cheguei aqui, sem plano nenhum, tinha de trabalho, né, digamos. Sim. Eu tinha a intenção de fazer um college e era isso, assim, cheguei, trabalhei num bar e restaurante português por um ano. Um desafio, assim, que eu nunca imaginei também, totalmente diferente. Porque contabilidade, números, é tudo muito exato, né? Restaurante você cansa a cabeça ali, né? A mente, fica o dia inteiro sentado no computador e é isso. E o que eu gostava muito da empresa que eu trabalhava é que não tinha rotina. Eu viajava muito a trabalho, cada mês eu estava num cliente, ou cada semana, ou no ambiente, com pessoas diferentes. Então, eu gostava muito dessa movimentação, assim, de não ter rotina. Sim. E aqui oportunidades foram surgindo antes de eu começar o college, né? Porque aqui tem as datas, eu fui primeiro pesquisar, troca de visto, tudo que eu podia fazer. E logo depois comecei esse trabalho. Depois desse trabalho, veio a pandemia, enquanto eu ainda estava, né, trabalhando. E aí que mudou tudo, né? Porque todos os bares, restaurantes fecharam. Eu lembro exatamente o dia que bateu na TV as notícias da pandemia. Sim. Que eu tava trabalhando, eu olhei e falei pra minha chefe, acho que vai ter que fechar amanhã. E o bar abre até de dia do Natal, Ano Novo, não fecha nenhum dia no ano. Aí ela falava, não, enquanto não vierem bater aqui na minha porta, nenhuma notícia, amanhã você pode estar aqui. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, sim. Aí no outro dia ela falou, acho melhor você não vir. E aí foi indo assim, por um mês, ninguém sabia de nada, né? Aqui o lockdown foi bem intenso. E aí isso foi em março de 2020, né? Com o início da pandemia. E a Chocolovers começou em abril para maio desse mesmo ano. Então, 1 ou 2 meses em casa, me fizeram enxergar essa oportunidade e já nasceu a Chocolovers. Mas aí agora me conta, eu fiquei curioso. E como que veio a ideia do conceito de doce, de bolo? Porque seus pais mexiam com outras coisas. Nunca, ninguém na minha família, nem eu, nunca tive essa vontade de empreender no ramo alimentício, né? Olha só. E onde que você pesquisou? Como que nasceu essa ideia? Eu acho que era pra ser mesmo. Eu fui mais escolhida, né? Foi assim, junto com o Dom também. Eu fiz eu na época tava namorando, nessa época da pandemia, no mesmo mês. Um pouco antes de fechar tudo, meu namorado fez um aniversário e eu fiz um bolo prestígio, bem brasileiro, com aquele recheio, aquela cobertura de brigadeiro. Eu brinco que não é bonito, mas é gostoso. Sim. Então, assim, era bem, bem caseiro, aquele bolo naquela forma retangular. E os amigos dele piraram no bolo. E eles estavam aqui há mais anos, né? Eu ainda estava há pouco tempo.
Eram mas brasileiros? Brasileiros, Ok. a maioria. Amaram o bolo. As amigas dele, nossa, posso levar um pedaço pra casa? Aí começaram a me encomendar depois o bolo. E eu, não, gente, calma, não é assim, eu fiz pra ele, mas eu não sei fazer bolo pra vender, nem tenho essa pretensão. Porque aqui tem muitas boleiras maravilhosas em Toronto. Pesquisava, eu até encomendava, então assim, elas têm a técnica, né? Então, não vou fazer. E aí ele falou, por que não? Por que não? Começou a pandemia, eu em casa, nenhuma renda entrando, sem nenhuma possibilidade. O meu college estava começando, mas ia ser 100% online. Então eu ia ter mais tempo em casa para poder conciliar. E as pessoas encomendando bolo. Nessa mesma época, o meu irmão me mandou uma ideia pelo Instagram. Meu irmão é muito antenado assim com redes sociais e também gosta muito de comer. Como um bom brasileiro. Como um bom brasileiro, gosta de comer um bolo, me mandou uma ideia. E fui, comprei uma forma, eu brinco assim, que com $8 a Chocolovers começou. Um dia eu falei, vou testar essa ideia. Primeiro que aqui a gente tem dificuldade de achar materiais iguais aos de lá, né? Mas achei algo parecido, improvisado, para ter aquela ideia, que na época foi o meu primeiro produto, era uma barra de chocolate de 1 kg a 1,5 kg, com recheio de bolo dentro. Então era uma big barra, assim. Olha só. E aí foi aí que eu comecei para testar, fiz umas fotos, criei Instagram, minha mãe deu o nome. Eu brinco assim, foi o bolo de aniversário do meu marido, que hoje é meu marido, na época era meu namorado. A ideia que meu irmão me mandou no Instagram, que eu aprimorei, mas o nome que minha mãe escolheu. Nasceu de um brainstorm, assim, deu ajuda de cada uma. Foram dando ideias, né? E ali foi nascendo. Criei o Instagram e continuamos. E pra você que tá assistindo a gente e tá esperando o melhor momento, a melhor oportunidade, todo o dinheiro que você precisa, você vê uma história que nasceu de uma oportunidade, de uma necessidade. Sim. E se você tem essa... Às vezes tem a gente falando assim, você pode começar isso, faça isso. Esteja atento para o que está acontecendo ao seu redor, né? Das oportunidades que podem aparecer. Eu acho que tem dois caminhos, né? Tem muitas histórias. Tem gente que se planeja muito tempo, faz um projeto que eu acho que é muito legal, você se preparar para algo que seja o seu sonho, né? Que você queira muito. Ou, como foi no meu caso, acontecendo, assim. Mas eu sempre arrisquei, tive a coragem mesmo de tentar. Por que não, né? A gente estava na pandemia, não tinha nenhuma outra possibilidade até então. Sempre considero que eu cozinho bem, né? Sempre gostei muito de cozinhar. Gosto muito de doce também. E aquela saudade do Brasil, né? Que eu acho que faz todo o diferencial, assim. Aquela vontade de comer um bolo brasileiro. Fui fazendo ali para os amigos, aquele incentivo das pessoas que estavam no aniversário, que amaram o meu bolo, foi me motivando e aí foi surgindo. E quando que você fez o primeiro, abriu o Instagram, e quando que você falou assim, virou a chave? Realmente agora é um business, é o meu projeto de business. Então, eu abri o Instagram, sempre gostei de Instagram, porque eu acho que vale voltar numa parte dessa época que eu morava em Campinas, que eu criei um Instagram por hobby, que chamava Inaugurou Campinas. Olha só. Era um Instagram que na época quase não tinha. Hoje tem aqueles, por exemplo, em São Paulo tem muitos... aqueles que eles provam comida, vão em restaurantes, visitam lojas. Sim. Hoje tem muitos influenciadores desse nicho, né? Eu criei Inaugurou Campinas na época, que eu amava sair. Eu sempre fui muito rodinha no pé. Então eu gostava de frequentar restaurante, legal, conhecer, bar, loja. E aí comecei esse Instagram também despretensiosamente, cheguei a ter 35 mil seguidores lá. Tá aberto ainda, não? Um hobby. Instagram? É o que virou o meu Instagram, que eu compartilho minha rotina aqui hoje, que é um dia canadense. Mas pra você ter ideia, era um hobby. Eu tinha o meu trabalho e eu nem conseguia ir em todos os eventos, porque às vezes eu tava viajando, tava trabalhando, aí um casal de amigos meus que iam pra mim nos eventos, aí tinha muita degustação, muita coisa diferente. Era inauguração de loja, às vezes tinha famoso na loja que eu fui conhecendo, mas assim, foi totalmente despretensioso. Mas o que me ajudou nisso? A destravar no Instagram. Sim. A começar a falar em público, porque às vezes eu comecei postando foto, fazia legenda, postava o prato do restaurante e assim foi. Isso, foi em 2010, foi bem no começo do Instagram.
Então, o que me ajudou, quando eu criei o Instagram da Chocolovers, eu já sabia que era um canal que eu teria facilidade de postar, de aparecer. E eu acho que isso que foi, assim, a virada de chave, porque eu comecei as pessoas começaram a se identificar muito comigo. Eu até tenho uma influencer que eu sigo que ela fala que vergonha não paga boleto, né? Verdade. Então, eu acho que as pessoas, ao longo desses anos todos, se identificaram muito com a minha história, comigo, me conhecendo. E foi aí que começou a vir os seguidores, clientes. E eu brinco, falo na Chocolovers, todos os meus seguidores são clientes mesmo. Eram pessoas que compravam ali. E eu fui me adaptando, começou dessa barra com bolo, depois surgiu Natal e Páscoa. Eu fui entrando no mundo das confeiteiras, que eu nunca nem acessei. Olha só. É. E lá atrás, quando você teve essa ideia de negócio, você já pensava assim, ou como que veio, onde que eu vou vender e como eu vou vender? Vai ser só online, vai ser numa feira, vai ser abrir uma loja? Como que foi esse brainstorm seu lá no começo de possibilidades de canais de venda? Então, a minha ideia, a princípio, era só vender pelo Instagram mesmo, né? Vender online. Entregar em Toronto e região. Uhum. Que sempre foi uma coisa que eu fiz muito, mesmo com as dificuldades. Sempre fiz questão de oferecer serviço, porque eu achava que fazia todo o diferencial do que ter só a opção da pessoa retirar. E aí foram surgindo outras oportunidades, mercados brasileiros que abriram as portas, o Brazilian Market que sempre me convidou, faziam open houses, eu ia. Eu comecei a topar, fazer eventos para divulgar e colocar nos mercados, né? Principalmente nos mercados brasileiros. E 90% sempre foi Instagram mesmo. Entendi. E nessa caminhada desses anos, qual que foi para você o maior desafio? Não são poucos, né? São muitos. Empreender não é maravilha, não é fácil. Não, eu acho que o maior desafio foi conciliar com vários momentos da minha vida, né? Principalmente com a maternidade. Ah, é? Sem dúvida, foi o maior desafio, porque eu tive alguns desafios pessoais nesse meio tempo que eu não podia abandonar, né? A Chocolovers, eu nunca quis parar. Mesmo tendo altos e baixos, mesmo não conseguindo manter a constância muitas vezes, eu sempre não quis desistir do meu negócio, porque eu sempre vi potencial. E conciliar com a maternidade, sem dúvida, foi o maior desafio de todos. E por algum momento, Amanda, você teve que desacelerar mesmo a ponto de quase falar assim, eu vou suspender por enquanto, eu vou começar a recusar entrega ou recusar pedido? Não de uma forma planejada também, Sim. Mas eu acho que eu vivo esse momento até hoje, assim, de não conseguir ainda ter um caminho 100% focado, pelo menos até esse momento. Agora eu tenho novos planos e tá tudo correndo bem. Mas, com certeza, tiveram vários momentos que eu tive que dar uma pausa, assim. Isso é bem complicado, né? Porque eu pelo menos sempre tive esse gás, assim, sempre tive muito compromisso. Já fiz encomenda. Eu não lembro de não ter entregue alguma encomenda. Eu trabalhava muito sobre encomenda. Então, e graças a Deus eu tinha muitos pedidos. Natal e Páscoa, assim, eu vendia muito. Eu sempre me antecipava para pegar os pedidos, fazer promoção. Enfim, era uma loucura. E eu podia estar doente, eu podia estar passando por um momento muito delicado, como aconteceu, mas eu estava lá em pé, trabalhando e fazendo e entregando e não desisti, assim. Para você ter uma ideia, até quando eu tive meu filho, que foi uma cesárea não agendada, mas eu fiquei sabendo hoje que daqui 2 dias a gente ia ter a cesárea. Olha só. E já estava perto da... Perto, mas não tanto. Achei que ia demorar mais umas 2 semanas. Ah, e então de tava repente, longe, né? Eu tinha encomenda, eu tava trabalhando até o final, com barrigão. E aí, daqui 2 dias. Eu cheguei em casa, trabalhei de noite, madrugada. Aquele negócio de descansar, porque vai nascer depois de amanhã, não. Não tem. E antes da gente ir pro hospital, a cesárea estava marcada para as 8 da noite. Antes da gente ir pro hospital, eu passei por fazer as entregas. Olha só. Fiz umas 5 entregas e eu lembro que no dia seguinte, acho que eu postei ou então quando eu postei que o bebê tinha nascido naquele dia, tem até uma amiga minha que eu tinha entregado na casa dela, não tinha falado nada, porque eu tava indo pro hospital, né? E aí ela falou, menina, mas como assim nasceu aquele dia mesmo? Eu falei, porque até então eu não tava bem acostumada com a ideia da cesárea, assim, não queria falar, né? A gente não tinha certeza que ia ser.
Então, eu sempre tive muito compromisso, assim. E foi seu primeiro filho esse? Foi meu primeiro filho. Mas eu tive 4 gravidezes, sendo 2 abortos espontâneos. Muita gente não sabe disso, mas antes do Miguel, eu tive 2 outras gravidezes. Então, foram nesses momentos que eu também não deixei de trabalhar, mesmo com a dificuldade de estar aqui sozinha, longe da família. Enfim, foram momentos super delicados, mas que se eu estivesse encomenda no dia seguinte, eu tava produzindo. De frente com... Produzindo, com a touquinha na cabeça, avental e produzindo. E a gente pode falar que essa é a parte que o cliente, que é quem assiste, quem acompanha a gente não vê, né? Assim, a realidade dentro de um negócio, os desafios, o preço que se paga para ter um negócio, um projeto, um sonho, né? Tem uma história bem legal que eu posso acrescentar aqui. Se eu estiver falando muito, você pode me cortar. Não só eu, mas todo mundo que está assistindo lá quer saber realmente a história. Mas aqui casa muito com esse negócio, com o que eu tinha falado de criar essa identidade, de aparecer no Instagram, e do que eles não têm noção por trás, talvez. Teve uma entrega que eu fiz no Natal, até uma tia, minha madrinha, estava aqui me ajudando, que a cliente se emocionou na hora que me viu entregando. Eu fiquei totalmente sem reação. Ela abriu a porta, minha tia tava junto. Ainda bem que tinha testemunha pra contar. A hora que ela abriu a porta, eu cheia de sacola, era uma cliente que encomendou assim, sei lá, 10 chocotones. Ela falou, eu não acredito, você veio na minha casa. Aí ela falava assim pra minha tia, ela é famosa, ela veio na minha casa. Aí eu fiquei assim, né, eu ria, eu falava, não, tudo bem, me dá um abraço. Então, pra você ver, eu criei essa identidade muito forte, assim, das pessoas se conectarem comigo. Muito legal isso, que eu acho que é, assim, meu maior orgulho. E também deles não terem noção da equipe, né? Uhum. Apesar de eu compartilhar muito isso, mas eu não sei, às vezes as pessoas acham que a gente tem uma equipe, assim, que né, que faz tudo, que prepara, que coloca o adesivo, que sela. Eu que fiz a primeira identidade visual, depois eu fiz um rebranding ano passado, mas eu que comprava, eu que produzia, eu que entregava, eu que vendia, tudo, né? A gente posta... Sim, a gente não quer também, não tem como mostrar 100%, mas ninguém mostra as madrugadas. Né? Foram muitas madrugadas. E eu sempre tive muita ajuda, assim. Minha mãe, todas as vezes que veio, me ajudou muito. Então, tenho fotos aqui dos bastidores. Meu Deus, madrugadas, assim, caixas e pra todo lado. E não tinha nem onde sentar. Eu brinco que eu já ouvi muito isso, que as pessoas vêm, assim, a tia, que tem muita experiência, principalmente na área de comida, de doce, são as experiências da família, né? Sim. E é o free labor. A minha madrinha veio, eu falei, não, vem. Eu comecei a entrar em outra... Me aventurar nos festivais de rua aqui de Toronto, né? Uhum. Fiz 3 festivais ano passado, totalmente diferente do que também eu fiz nos outros anos. Aí depois a gente pode falar mais sobre isso, que eu amei a experiência. Como empreendedora, super recomendo. Mas é isso, a minha tia já trabalhou com bolos no Brasil, então é uma pessoa maravilhosa. Toda vez que eu precisava, ela veio. E passear no Canadá, né? Todo mundo quer. Chegava aqui, 0 passeio. A pessoa chega, você pega o passaporte dela, fala, agora você vai trabalhar. Olha, eu vou te dizer, deu até dó do tanto que ela trabalhou pra me ajudar. Pelo menos agora, então manda um alô pra ela, fala, só te obrigado. Obrigada, viu? Volta de novo, já tá chegando. E a minha mãe, então, Páscoas e Natais, meu Deus, olha a relação. Tanto é que quando eu convido agora, tem os netos, né? Então, sim. É uma demanda que, assim, agora eu tenho que escolher onde ela vai me ajudar. E possivelmente com os netos, mas dá tanto trabalho quanto. Aí ela fala assim, pra um ou pra outro, seja pra Chocolovers ou pras crianças. Ela fala, Amanda, acho que eu não tenho tanto pique assim, eu só posso ficar 1 mês. Não dá pra ficar a season toda, não. Não. E como é que foi essa experiência que você comentou aí de feiras? Como é que foi a receptividade? Como é que é uma outra cultura? Porque isso é um outro paradigma que a gente ouve, que é o canadense, outras culturas não gostam ou não tem tanto afinidade porque o nosso doce é muito doce. Verdade ou mito? Depende. Eu achava que tinha um pouco isso, por isso que eu sempre busquei. Quando teve uma época que eu tinha um menu muito extenso, por exemplo, Páscoa, eu sempre ofereci o chocolate, vários tipos de chocolate, o branco, o ao leite e o dark.
que caía um pouco mais no gosto deles. Quando eu vendia em mercado, também, ela me falava, se puder fazer o pão de mel dark, vende mais. Então tem um pouco isso sim, mas os festivais que eu participei foram brasileiros, né? Foi o Arraiá Onyang, foi a Brasil Fest e o Expo Brasil em Barrie. Mas teve muita gente que não eram brasileiros e foi super bem aceito, super. Inclusive que não conheciam que, eu fiz mais um evento também, que esse não era brasileiro. Esse era na Young Night, na Limit Tal. Não tinha brasileiro, assim. Eu divulguei no meu Instagram, os brasileiros que foram lá foram porque me viram no Instagram, porque já são meus clientes. Sim. Mas no mais era outro público. E não conhecem, não tem a menor noção do que é. Um bolo de cenoura brasileiro, porque tem o bolo de cenoura aqui, né? Que é totalmente diferente. O que é o brigadeiro. Então você tem que vender, né? Pro brasileiro, você não precisa vender. Não, você falou bolo de cenoura. Primeiro que os brasileiros, assim, nesses festivais que eu fui, muitos já me conheciam de outros anos do Instagram e muitos não, mas estavam morrendo de saudade de comer um pão de mel ou um bolo de cenoura. Então não precisa vender, eles já querem, tem aquela saudade de casa, né? Eles conhecem o produto. Conhecem o produto. Pra quem não é brasileiro, você precisa vender o produto. Sim. E aí você precisa explicar a camada do bolo, qual bolo que é, o que tem dentro do bolo, o que tem no brigadeiro. Então é um pouco mais trabalhoso, mas é gratificante também, porque depois eu tive muita procura no meu Instagram de outras culturas. E, inclusive uma boa parte dos meus clientes são portugueses. As minhas clientes portuguesas são maravilhosas. Todo Natal e Páscoa. E o português gosta muito de presentear, né? Sim. Muito de presentear. Então, eu amava as encomendas delas, porque não era um ovo ou um chocotone, eram 10 que elas queriam dar para todos os amigos. Kit de... É bem legal, eles gostam muito também. E a questão de eventos, Amanda, para quem tá... Esse desejo de feira, a gente tem uma impressão de que no Brasil tem muitas feiras também, feiras de rua, mercados abertos. Aqui é diferente? Você acha que a questão da venda, da abordagem, do formato... Eu, no Brasil, sempre gostei de feirinhas, assim, né? Coisas pequenas e tudo. Então, eu acho que aqui a proporção é diferente. Na verdade, pelo menos aqui em Toronto, é uma festa. É uma festa. Principalmente você vai numa... Eu já fui de várias nacionalidades e adoro esses festivais de rua. Final de semana eu sempre dou uma passada. Mas primeiro que aqui o verão já é outra vibe, né? Assim, já todo mundo quer sair, quer curtir, quer passar o dia fora. E aí você que é brasileiro, ou você que tem um amigo que é brasileiro que te leva, vamos no Arraiá, vamos no Brasil Fest. Você já vai querendo passar o dia e comer tudo que tem pra comer lá, né? Então... Eu acho que a gente, quem não tá no Canadá, quem assiste a gente do Brasil, não tem ideia o nosso primeiro verão depois de um inverno completo de Canadá. Eu cheguei do meio pro final do inverno. Então eu não peguei um inverno completo no meu primeiro. Foi só, já tinha mais um mês de inverno. Quando veio o verão, as pessoas estavam nesse clima. Falando assim, sair da cadeia, quero sol, quero praia, quero deitar no parque. É essa fase que a gente tá vivendo hoje. Né? Tá quase. Tá quase, tá chegando. Todo mundo assim. Nevou, né? Essa semana. Mas não vamos falar disso, porque... Essa fase de espera que a gente tá vendo hoje, parece que tá todo mundo preso, depois solta todo mundo, é uma loucura. E eu falei assim, meu Deus, que coisa louca. Assim, eu vim da região muito quente, eu vim de Guarda-Valadares, então é verão o ano inteiro, não tem inverno, não existe temperatura fria. Aí eu fui conhecer o que é um inverno completo do Canadá. No verão seguinte, aí eu entendi esse sentimento de que... De liberdade. Assim, eu quero ficar no sol, eu quero ficar o sol inteiro, até 10 horas da noite. Pra que ficar em casa? Não. Então, você acha então que é um programa, é um processo, é um local de venda que vale a pena, positivo? Valeu muito a pena, me surpreendeu. Eu nunca tive essa oportunidade antes, porque eu sempre estava mais focada nas datas comemorativas, Páscoa e Natal eu trabalhava muito, então depois da Páscoa eu aproveitava mais o verão, aproveitava para viajar, aproveitava para dar uma descansada. E quando não estava em datas comemorativas, eu sempre procurei lançar edições limitadas. Isso era maravilhoso também. Por exemplo, eu vendia sempre bolo prestígio, na época, lá no meu começo, bolo prestígio, bolo de cenoura, e aí eu lançava um red velvet.
uma semana que tava muito parado, eu lançava um Red Velvet. Eu vendia assim o Red Velvet sob encomenda. Gente, só essa semana eu vou fazer um bolo Red Velvet dentro da barra de chocolate branco. Olha só. Aí eu vendia assim, em poucas horas no meu Instagram, começava no WhatsApp, todo mundo pedindo. Aí eu falava, vou entregar sábado e domingo. Então eu trabalhava muito com edições limitadas. Como eu já tinha essa constância durante o ano, eu nunca busquei fazer eventos esses festivais. Após a maternidade, foi mais difícil manter essa constância. E eu também estava buscando uma motivação, algo diferente. Sim. E aí surgiram essas oportunidades que foram muito legais, porque foi muito legal encontrar lá clientes que são desde o início, que eu não conhecia. Eu fiquei no caixa, né? E assim, pensar em toda essa logística foi muito gostoso. E esse ano eu já estou animada para participar de novo. Às vezes pode dar a impressão de que uma feira é fácil de fazer. Nossa. É um business, né? É um processo muito de trabalhoso. business. É uma loja ali, né? Você tem que montar. Eu não tinha nada. Não tinha tenda, não tinha o material da gráfica. E assim, eu topei participar em menos de um mês. Fiz a primeira, amei. E em menos de um mês ia até a outra que era maior ainda. E fui correr atrás de inscrição, sem nada dava tempo. Aí me aceitaram, também por me conhecer. E foi assim, tudo uma loucura. Fui indo atrás e conhecendo, mas eu amei participar. E aí, como eu tava falando, eu ficava no caixa, eles entregavam, a pessoa ia, escolhia o produto, entregava, e na hora de pagar, eu gostava de conversar, dar meu cartão, falava assim, já segue a gente no Instagram? O lado vendedora, né? Uhum. E aí era tão legal que a maioria das pessoas falaram, a maioria não, mas muitos falaram, claro que eu te conheço, mulher, sou sua cliente desde que você começou. Olha inclusive só. Eu vim aqui porque eu vi no seu Instagram, eu vim aqui atrás de você, eu vim aqui porque eu tava morrendo de saudade de São Paulo de Mel. Como eu tava há um tempo mais no off, né? Muita gente que foi lá porque tava com saudade do produto. Então, essa abordagem esse contato foi muito gostoso. E Amanda, você falou lá atrás que o business, né, que esse projeto veio também com a questão do primeiro bolo, da pandemia, então juntou vários fatores que te deu essa ideia. Mas a pandemia acabou, né, assim, quando ela estava encerrando ou acabando, chegou um momento que você falou assim, tá, eu entro no mercado de trabalho ou eu continuo com esse projeto? Você teve essa transição que você falou assim, não, agora eu... Porque como não tinha opção, essa era a opção que tinha. Sim. E quando teve opção, você teve esse momento de pensar, qual caminho eu sigo? Eu acho que em alguns momentos eu balancei pensando nisso, mas junto com tudo isso veio a maternidade, né? Sim. Então foi um ponto que pesou muito. Eu acabei focando totalmente na minha vida pessoal e achando que continuar empreendendo seria a maneira mais fácil de eu conciliar com a vida que eu tenho hoje, né? Com os meus filhos, e acho que foi o melhor caminho. Mas eu também gostava muito desse mundo corporativo e fiquei balançada algumas vezes. Porém, toda vez que eu parava pra pensar assim, falava assim, não quero desistir da Chocolovers. Eu sempre comentei isso com meu marido, eu não vou desistir. Eu posso ficar meses, sumir aqui por meses, mas eu não quero desistir. Não vai apagar, não vai desligar, fechar a porta? Não consegui. Eu acho que deu muito certo, mais do que eu esperei. Criei muitas conexões, tive muitos clientes que até hoje foram me prestigiar lá nesses eventos pessoalmente. Então, quando eu paro para pensar assim, acho que vale muito mais a pena do que eu recomeçar, né? E sem contar que a carreira que eu tinha no Brasil e que eu via os cargos mais altos, assim, eu acho muito difícil de conciliar com família, com filhos. Eu acho que eu ia acabar me perdendo, assim, no trabalho, sabe? Aquela coisa de muito trabalho, cobrança, e acabar sendo pior. E você teve algum momento que você falou assim, porque a gente vê aquela frase, né? Assim, tem hora que você tem que... Você vai chorar, chorou, lavou o rosto, levantou e falou assim, vamos seguir. Muitos. Muitos, com certeza. E o que te fez lavar o rosto e seguir em diante? Assim, às vezes tem gente que está acompanhando a gente, porque empreendedor, principalmente quando você começa um business, tem muitas fases assim de crise que você fala assim, meu Deus, mas vamos levantar de novo. Eu acho que quando eu falei muitos, é mais pensado nisso de conciliar a vida pessoal com o business, de ter dificuldades e mesmo assim ter o comprometimento, a dedicação.
Sim. De você não poder desistir, né? Porque é o seu negócio. Você é seu próprio chefe, mas assim, se você não vender, você não ganha, né? Você também tem que ter aquele compromisso. Então é mais nesse sentido da dedicação, que eu acho que não me fez desistir mesmo. Porém tem dificuldades, né? O tempo inteiro. Você tem que lidar com pessoas, mesmo você trabalhando sozinha, você tem clientes, você tem fornecedores, você tem concorrentes, você tem muita coisa para pensar. A sua cabeça não para, né? Sim. Quando você tá ali, nossa, naquele início eu mesma, agora eu tô com outros projetos também, e quando eu tenho muitas ideias, desculpa, mas não, tá. Quando eu tenho muitas ideias, eu não durmo à noite, né? A sua cabeça não desliga, assim. Você não saiu do escritório, apaga a luz, vai pra casa, né? É o tempo inteiro você trabalhando naquilo, no seu sonho. E também se frustrando no meio do caminho, porque nem tudo é como a gente planeja, né? Nem tudo são flores. A gente sempre fala, você tem que ter um plano, né? Porque você vai, é igual o mapa, você tem que ter o seu mapa. Sim. Mas às vezes você vai chegar numa estrada, ela tá obstruída, você vai ter que achar um caminho, um improviso, né? Um caminho paralelo. E nesse trajeto, quais foram, assim, esses que a gente tá falando, quais foram os 2 momentos, assim, mais que você falou assim, poxa vida, isso aconteceu, te balançou, mas você seguiu em diante? Em relação ao business ou também com a minha vida pessoal? Eu acho que mudou muito o comportamento do cliente nos últimos anos. Então, isso também, quando eu comecei lá atrás, na pandemia, era uma coisa. Hoje em dia, você precisa se adaptar o tempo inteiro. Sim. O Instagram mudou muito a entrega. Então, por alguns momentos eu pensei, não vou mais conseguir vender tanto pelo Instagram, não vou aparecer mais tanto, o Instagram não está entregando tanto. Será que eu não tinha que ter feito um outro canal de venda? Ou talvez por um momento que eu tive a oportunidade de ter aberto minha loja, de ter escalado meu negócio. São muitos desafios, assim, eu não lembro de um momento exato, mas foi uma luta constante. Eu acho que quando eu paro para pensar de um desafio mesmo, da maternidade, de ter tido filho pequeno e mesmo assim querer continuar com o meu negócio, porque talvez não tenha me planejado tanto para fazer andar sem mim, né? Sim. E achei que eu ia dar conta e muitas vezes eu não dei. E como que a família fica? Porque a gente brinca, né? O empreendedor, ele não empreende sozinho. Ele empreende com o cônjuge, ele empreende junto com os filhos. Quem tem um negócio onde, claro, que dá para levar... Você leva filho junto, o filho ajuda. A gente tem filhos pequenos. Às vezes o filho pequeno vai separar as vasilhas, vai fazer alguma coisa, colar uma etiqueta. E como que é para você esse balanço dentro de casa? Você acha qual a importância que isso teve para que também te fizesse continuar, né? Eu acho que o apoio, né, da família é essencial. O meu marido sempre me apoiou muito, fazia muita entrega depois do trabalho dele. Ele tem um trabalho dele, nunca deixou de ser, mesmo durante a pandemia. E desde o começo ele fazia as entregas comigo, fazia as entregas pra mim, ou então compra, muitas vezes cansado, a gente tinha que se dividir. Natal e Páscoa, por exemplo, era às vezes 30, 60 entregas num dia. Aí eu contratava uma pessoa que ajudava a fazer entregas e ele ia fazer a outra metade. E então todo mundo acaba se envolvendo, né? Não Sim. tem jeito. A minha mãe, minha madrinha, todo mundo de uma certa forma se envolve para ajudar. Meus filhos ainda são muito pequenininhos. Sim. E eu tô num momento assim que eu não tô mais trabalhando tanto de madrugada, Páscoa, Natal, tô tentando retornar, né? Mas com essa constância, mas ele ainda não entende, não viu a mãe trabalhando, eu evito ao máximo, porque se deixar ele quer comer tudo, né? Aí quando eu vou no meu estoque, às vezes buscar, por exemplo, eu vim aqui hoje, se ele vê o pote de Chocolovers, ele é doido pra provar. Aí ele fica, mamãe, deixa eu quero Chocolovers. Aí minha mãe fala que eu sou má, porque eu não deixei ele provar até pouco tempo. Não, mas agora porque eu sabia que se ele conhecesse, toda vez sim. que ele vai me ver entregar um negócio, ele vai querer chorar. Teve um dia que eu fui entregar, ele chorou o caminho inteiro que ele queria pra ele. É meu. Aí eu dei a sacola e falei, meu Deus. Agora eu já tô deixando ele comer, de vez em quando, que ele já tá entendendo um pouco mais, né? Mas eu tento separar bem das crianças para não misturar, né? Eu lembrei, assim, a gente tem filhos e eu tenho um de 5 anos.
E a gente tem um restaurante. E ele gosta muito do salgado do enroladinho, que é um enroladinho de salsicha, né? Tinha clientes canadenses que não falavam português. Quando a gente entregava, ele falava assim, não entrega não, esse é meu, esse é meu. Só que ele falava em português. O cliente perguntava assim, o que ele tá falando? Não, ele não tá falando nada. Não. Nos festivais que eu fui, eles foram não o dia todo, porque também ia tirar meu foco. Sim. Eu não consigo trabalhar com eles perto. Isso mudou muito, né, também. Porque antes era só eu trabalhava de madrugada, trabalhava de final de semana. Se tivesse esses eventos, eu tava lá 2 dias antes já pra arrumar tudo. Agora eu tenho que pensar na logística com eles. Aí eles foram, na época eu amamentava minha filha ainda, parei um pouco lá no meio do evento. Então, é uma loucura. Mas faz parte, né, eles conhecerem o trabalho da mamãe. E você falou da questão da presença social, né, assim, nas mídias sociais. Como que você venceu esse desafio e vence até hoje? Porque, como o Instagram que você falou, ele muda, né, o algoritmo, ele muda o processo, ele muda, o público muda. Como que você tenta manter, assim, caso não seja um segredo, né? Se você tiver uma tática, mas como que você faz para se manter para os seus clientes? Essa é uma dificuldade também, né, que eu acho que a gente tem que sempre se atualizar. O Instagram, teve até uma época, logo depois da pandemia, que tinha um outro aplicativo muito bom de networking, agora eu não vou lembrar o nome, de Meets. Você entrava, não vou lembrar o nome, mas sempre tem uma ferramenta nova que você precisa se adequar, né? Quando eu comecei também não tinha o Reels. Sim. Então, era postar foto, o Instagram era mais foto, né? Você postava uma foto bonita e ainda assim era muito amador, não tinha a questão de organizar feed. Vai se atualizando muito rápido. Cada etapa você precisa estar muito atenta, né? Antenada, eu acho. Buscar perfis que te inspiram para você entender, fazer trends que façam sentido, né? Porque tem umas trends que também não vão agregar em nada. Eu acho que é isso, você buscar se atualizar sempre para poder entregar, né? Sim. E dentro do formato hoje atual, qual dica que você pode dar para quem está começando, às vezes está com um produto ainda que não tem experiência nas redes sociais, não tem tantos seguidores assim. Se você fosse começar hoje, como que você faria? Assim? Qual o formato que você tentaria alcançar mais pessoas? No Instagram. Ou em qual ferramenta, né, que você acha que seria a ideal de começar hoje? Eu acho que o Instagram ainda é muito forte, né? Eu acho que fazer Reels, fazer vídeos curtos, que entreguem mais. Porque hoje o algoritmo ele entrega muito por interesse, né? Assim, pelo que as pessoas buscam, né? Então tem que ser algo atraente. Mesmo que a pessoa te siga, às vezes ela não vai ver seu conteúdo, né? Sim. E o que eu acho desde o começo que funciona ainda hoje é aparecer. Nem para todo negócio é necessário, mas ajuda muito, porque as pessoas compram de você, né? Parecer que você fala, a pessoa tem que se mostrar. Eu acho que faz muita diferença. Pelo menos no meu caso fez. Porque eu já comprei produtos de pessoas, às vezes fazendo networking de empreendedores, que chegava lá a pessoa, eu não sabia, não tinha nem noção de onde essa pessoa era, né? Só conversando, mas eu nunca vi a cara dela lá. E tá tudo bem se a pessoa tem essa dificuldade, mas se puder trabalhar essa parte, eu acho que faz muita diferença. Criar essa conexão, contar a sua história. Para quem tá começando, principalmente, você já começar quebrando essa barreira, vai te ajudar a vender mais. Entendi. Então, tá vendo? Tá aí a dica. Se você tem um produto, às vezes você não tem uma loja, você não tem um dinheiro para abrir uma loja ainda, um bakery, seja lá qual for, sim, você tem o dinheiro, você tem um celular, você tem uma ferramenta na sua mão que você pode começar. Sim, sim. E às vezes você acha que não vai dar certo e é despretensioso quando você vê já tá fluindo, né? E normalmente esse pensamento vem, que não vai dar certo. Então, assim, você não está sozinho. Não. Acontece. Tem que seguir. E como empreendedor é isso. É fazer. Eu acho que é coragem, né? Eu mesmo, nos momentos difíceis que tenho até hoje, tenho coragem de recomeçar, né? Eu vou te falar que recomeçar é mais difícil do que começar, eu acho. Porque quando você começa, você tá ali com muita vontade, com gás, tudo novo, muitos planos, muitos sonhos. Agora, quando você dá uma pausa e você tem que se reinventar, talvez seja até um pouco mais desafiador. Qual você acha que é a maior cobrança nesse reinventar, ou começar de novo, reativar?
que você acha que é o que se cobra mais? Você se cobra mais, né? Hoje, meu maior desafio é manter a constância, porque eu tenho muitas outras ideias e acabo esquecendo um pouco do meu começo, dessa dica que eu tô dando mesmo, serve pra mim mesma. De eu aparecer, de eu postar mais, de eu manter a constância, sem dúvida. Porque eu, por exemplo, todos esses produtos que estão aqui, que eu trouxe pra você hoje, eles têm a pronta entrega. Mas muita gente não sabe, então essa dica serve até pra mim. Porque eu mudei muito ao longo dos últimos anos. Tem hora que eu trabalhava sobre encomenda, tem hora que eu reformulei meu menu. Acho que sempre fui me reinventando. Fiz os eventos ano passado, aí eu divulgava. Mas agora, por exemplo, eu tenho pronta entrega. Então eu preciso trabalhar sempre na divulgação dessas mudanças, né? Porque senão não se vende sozinho. Sim. E é manter a constância mesmo, que não é simples numa rotina, no dia a dia de uma mãe imigrante sem rede de apoio. A rede de apoio, eu acho que esse é o maior desafio de quem imigra, né? Porque, e a gente fala sem nenhum romantismo, sem nenhuma demagogia, mas e a gente sabe que a gente tem vários amigos, mas uma rede de apoio... É diferente. Faz toda a diferença, né? Porque, é claro, eu sou privilegiada de ter minha mãe aqui me ajudando às vezes. O meu marido é um super pai, hoje mesmo vai buscar eles na escola. A gente se divide, a gente é uma equipe, assim, que dá muito certo. Mas ainda assim, você não tem, às vezes, com quem deixar pra você ir no mercado, pra você pra passar um final de semana trabalhando. Tudo tem que ser planejado, né? Tudo tem que ser pensado, porque você não pode largar eles em qualquer lugar. Você não pode tomar uma decisão e seguir. É um calendário com várias peças juntas. E eu já tinha 1000 abas abertas na cabeça, agora eu tenho mais 1 milhão, né? E quais são os produtos, Amanda, carro-chefe? Você tem, assim, quais são os produtos hoje? Eu tô vendo assim, a gente tá com vários produtos aqui. Quando ela chegou, foi deixa eu tirar a tampa aqui pra câmera mostrar um pouquinho melhor. Caiu. É difícil deixar aqui, a turma aqui fica toda querendo, brigando. Mas por enquanto, depois que desligar aqui, a gente vai provar a maioria deles. Quais são o carro-chefe hoje? O carro-chefe é o pão de mel. Pão de mel? É o bombom de pão de mel, que eu trouxe em outras versões, nesse de pote pra comer de colher, né? O pão de mel foi uma virada de chave, assim, pra mim. Olha só. Foi totalmente engraçado, até porque eu não gostava de pão de mel no Brasil. Não é o mais comum no Brasil, eu acho, né? Bolo de cenoura. Eu não sabia que era tão famoso, assim, que era tão querido. Pra ser sincera, eu não tinha a menor noção. Porque eu comecei a vender essas barras de chocolate com recheio de bolos diversos, bolo prestígio, etc. E fazia as edições limitadas, mas pão de mel, por eu não ser algo que eu gostava no Brasil, porque eu já comi uns que tem muita especiaria, muito forte, muito gosto de cravo, assim, eu sempre fui mais do bolo de chocolate e tudo mais. Eu não sabia que fazia tanto sucesso, mas muita gente pedia e já tinham me falado. E uma das edições limitadas, especiais que eu fiz foi o pão de mel. Mas aí o mercado começou a pedir. Faz 30, faz 50, faz 100. Eu comecei a entregar 100 por semana no mercado. Olha só. E muita gente buscando, muita procura. Então, foi uma virada de chave, porque depois que eu fiz o pão de mel, eu praticamente só fazia pão de mel. Fui reduzindo meu menu ao máximo, porque também tem isso. Tinha uma Páscoa que eu fiz, que a pessoa podia montar o seu ovo. Era uma loucura. Só. Era uma loucura. A pessoa podia escolher se ela queria ovo de recheio de casadinho, de Nutella, de bicho de pé, de tudo quanto é coisa. Eu não sei se Minas fala bicho de pé também, aquele brigadeiro cor-de-rosa, de morango. Acho que não, porque eu não lembro. Eu tô aqui processando pra saber que doce é esse. Aquele brigadeiro cor-de-rosa. Sim. Enfim, eu tinha uma variedade, acho que eu tinha uns 15 recheios. Fora as cascas que eu tinha, do chocolate dark, chocolate branco. Então pensa, eu vendia, sei lá, 200 ovos. A minha planilha de encomendas, eu tinha que ver a cor da casca, o bolo, tipo de bolo, se era chocolate, se era cenoura, o que era, e o recheio. Era uma loucura. E depois que eu fiz o pão de mel, eu aprendi a simplificar muito mais o meu menu. Até que hoje eu só tenho 2 principais recheios, que é o bolo de cenoura e o pão de mel, em vários formatos. Eu acho que isso é muito da cultura brasileira. A gente quer ter todas as opções. Acho que é da nossa
que atender todos os tipos de cliente, todos os sabores, gostos, ideias. Mas acho que isso mudou muito também. Isso aqui a gente tenta... a cultura é muito simplificada. O prático, né? Uma das últimas vezes que eu fui pro Brasil, eu fui inclusive para conhecer um business lá, que de um produto só, fica à vontade, espero que você goste. Pode ir falando. Que é de um produto só. Eu fui em São Paulo, numa loja especializada em bolo de cenoura. E eles só vendem bolo de cenoura. Assisti muitos podcasts, inclusive, com essa empreendedora, que também começou na pandemia. E ela é uma loja de bolo de cenoura. Só que você chega lá, tem bolo de cenoura no palito, tem bolo de cenoura com aquela casquinha craquelada, tem bolo de cenoura com brigadeiro. Tem bolo de cenoura quentinho, que eles servem lá com o brigadeiro derretendo. Inclusive, se você colocar esse potinho uns 15 a 30 segundos no micro-ondas, ele fica mais quentinho e o brigadeiro derrete, fica maravilhoso. Meu marido, até o próprio pão de mel que tem a casquinha de chocolate, ele que começou a colocar esses bombons, 15 segundos, o chocolate derrete. Eu brinco que devia ser, é uma ideia ainda que eu tenho de colocar como sobremesa em alguns restaurantes brasileiros, por exemplo. Porque é uma sobremesa que ninguém espera, né? Um pão de mel derretido, assim, com chocolate. É maravilhoso. O chocolate aqui tá maravilhoso. Que bom. Eu vou deixar só você falar, pode ir falando com a câmera até eu terminar de comer. Então, hoje tem, assim, alguns produtos mais carro-chefe, né, do negócio. E quais foram, Amanda, ações ou projetos ou ideias que você teve e que hoje você não teria? Você acabou de falar uma, que é a questão de variedade, que deixou... É muito difícil controlar algo muito customizado. E a gente sabe que o mercado, às vezes, ele não aceita muito bem o valor agregado de uma customização que quem produz sabe que é muito alto. Sim. O que você teve como ações que às vezes você falou assim, olha, hoje, olhando para trás, eu não teria essas ações? É difícil falar que eu não teria, porque é isso, mudou muito, né? Eu vou tentando me adaptar ali ao meu momento de vida, também ao consumo atual, né? Sim. Então, talvez o que deu certo lá atrás já não dava agora. Ou, por exemplo, essa variedade não tivesse sido mesmo uma boa opção. Mas eu sempre acho que o importante é você pesquisar em referências da sua área algumas ideias, né? Para você não se perder. Essa diversificação, por exemplo, eu acho muito complicado. A não ser que você tenha uma padaria que você tem que ter de coxinha brigadeiro. Quanto mais simples, melhor. E saber o que a pessoa, o que mais vende, né? Porque, por exemplo, esses 2 produtos que eu trabalho hoje, nessas feiras que eu fui, era muito simples a pessoa escolher, mas ou ela gostava de um, ou ela gostava do outro, ou ela queria os 2. É difícil não ter algum brasileiro que não gosta de bolo de cenoura, por exemplo, né? E quando você pensa numa feira, para quem não conhece, talvez, igual no Brasil, as feiras não é um movimento tão intenso, como a gente falou lá atrás. O movimento aqui das feiras é muita gente. Normalmente é todo mundo fila, todo mundo junto. Aí você imagina a pessoa parar numa fila para escolher entre 10 produtos diferentes. Outra coisa que eu levei que foi bem legal, que foi assim, foi um produto exclusivo que eu tinha levado para essas feiras, foi o meu doce de leite. O doce de leite que eu uso no pão de mel. Porque muita gente ama o pão de mel, bem recheado. O doce de leite, eu falei, se eu levar o doce de leite puro num pote pra pessoa usar em casa, às vezes com panqueca, com pão, com bolo, né? Ou puro, com fruta, ou puro. É um produto bem brasileiro, né? Sim. Nossa, eu levei no primeiro evento como uma edição também especial pro evento. E depois no outro era o que o pessoal mais pedia. Porque esse aqui, eles podem comer lá no evento, né? Que é o que eu falei, você vai pra uma feira brasileira dessa, você chega de manhã, às vezes tem show. Então você come, vou ali comer um pastel, vou comer um pão de queijo, daqui a pouco eu vou tomar uma limonada e vou comer um bolo. E a pessoa passa o dia comendo. Sim. Então, esse aqui dá pra eles comerem na feira, mas o pó de doce de leite eles levavam pra casa. Então, foi bem interessante por isso. Entendi. Pensar nisso. Agora uma pergunta talvez mais delicada é a questão de que o que as pessoas não veem
em um business? Qual é o behind of the scenes que você, para quem quer começar, para quem quer fazer, falou assim, olha, ninguém vê isso, mas isso acontece e a gente tem que tocar para frente. São, às vezes, dores, né, do empreendedor. Sim. Que só o empreendedor sabe. Uhum. Eu acho que são os perrengues, né? Os perrengues talvez você tem a parte burocrática que também tem que ser pensada, que muita gente acha que é simples, só vou chegar a fazer, e pode dar certo, mas com o tempo você precisa se profissionalizar, precisa ir atrás para você poder, se você quer crescer, se você quer entrar no mercado, se você quer participar de uma feira dessa, existem licenças, existem muitas coisas que quanto mais você se planejar antes, melhor, né, para você evitar passar por essas dores, mas na prática que você vai aprendendo e lidando, e comigo não foi diferente. Mas eu acho que é essa questão da dedicação mesmo, de você não ter uma vida glamourosa, assim, né? De networking, coquetel de empreendedores. Na verdade, 90% de quem tá ali depois bota a touquinha e vai pra cozinha botar a mão na massa. É a equipe mesmo, né? É você saber fazer um pouco de tudo. Você tem que, se possível, vender, aparecer no Instagram, fazer a sua produção, porque ninguém vai saber fazer melhor do que você também, né? Sim. Você não vai começar um negócio do nada sem saber fazer um brigadeiro. Ser muito resiliente, né? Pra se virar. Entrega aqui, não sei onde, entrego. Fazer acontecer, né? E você teve... essa fala da entrega é muito interessante, porque às vezes a gente tem que... Tem hora que a gente não dá para pensar só no lucro. A gente tem que pagar para ver, né? Então a gente fala assim, não, tá cortando na carne, mas eu preciso colocar o projeto, tem que entregar, tem que fazer, tem que ir lá longe fazer uma entrega, porque eu tenho que cumprir aquilo que tem que ser feito, né? Ou até mesmo compra. É um negócio que, por exemplo, o produto brasileiro, a gente quer, às vezes, o ingrediente do Brasil que não tem aqui. E aqui eu pago muito mais caro num granulado, num confeito de chocolate do que eu pagaria no Brasil nesse mesmo produto, se for uma coisa muito específica, né? Então o lucro é menor, mas você quer manter a saudade de casa, você não quer trocar o brigadeiro por Nutella. Então tem sempre que pensar nisso, né? Uhum. Mas essa questão das entregas sempre foi um ponto, porque a gente entregava, Toronto é muito grande, né? E a gente queria entregar em GTA. Então, nossa! Entregava, mas aí eu tentava um dia da semana, vou fazer o ladoíche. Aí eu postava lá o calendário de entregas. Também tiveram outras pessoas que me ajudavam. Eu tentava fazer parceria com os mercados que entregavam fora de Toronto, se eles podiam entregar pra mim. Correr atrás para poder atender, né? Porque tem muitas cidades próximas a Toronto que não tem ninguém vendendo esse tipo de produto. Entendi. Então, às vezes, é melhor você divulgar, assim, e atender lá do que ficar só aqui em Toronto. E como foi o seu contato com outros empreendedores brasileiros? Você falou aí um pouco de parcerias. É algo que funciona? É algo que você faz constante? Como é que foi a sua experiência com outros negócios brasileiros? Eu me considero bem sociável, então eu gostava muito. Na pandemia, junto com o meu negócio, logo que surgiram muitas empreendedoras aqui na mesma época. Uhum. Acho que pelo mesmo motivo, né? Na pandemia. Então, a gente criou uma rede na época de empreendedoras. Quando pôde, né, se reunir, a gente fazia almoço de empreendedoras. Aí, por um tempo, teve uma associação aqui de mulheres empreendedoras que faziam alguns eventos também. E lá eu fui me conectando com várias outras. Pra ser muito sincera, no dia a dia é muito difícil manter contato com todo mundo, né? Mas sempre tem alguém ali da área, ou não especificamente de comida, mas que empreende, que você pode gritar socorro, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, muito legal você ter, criar amizades, né? Conexões pra você trocar figurinhas, porque às vezes essa pessoa já vende no mercado, você quer entrar naquele mercado, às vezes a pessoa conhece o dono de restaurante que você tem interesse também, ou vice-versa. Pra tudo, né? Networking é muito importante. Então, se você que está assistindo a gente quer fazer tudo sozinho, você vai conseguir. Você pode conseguir fazer, Sim. mas
mais doloroso. Então, não deixe de fazer contato, não deixe de participar, não deixe de entrar em contato. E eu sempre falo, Amanda, que tem uma outra coisa que se fala muito, um outro paradigma, que é o empreendedor brasileiro não se ajuda. E com todo mundo que eu converso, é totalmente diferente. Existe apoio, existe troca de experiências. Eu acho que como todas as áreas da vida, né? Tem pessoas e pessoas. Óbvio que você vai encontrar algumas pessoas que não estão abertas e dispostas a te ajudar. Mas, no geral, vale a pena você tentar, né? Sim. Porque eu acho que pode ser um caminho. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre... que deu muito certo comigo, que por um momento eu tava ali falhando, é você não olhar tanto pra concorrência, porque às vezes você fica preocupado, tipo, mas eu vou fazer bolo no pote, porque tem 500 aqui que fazem bolo no pote. Não, mas você tem que focar no seu produto, já tem que considerar a minha história. Tentei fazer algo novo dentro daquilo. Você focar no seu negócio, né? Fazer conexões, networking, tudo isso é muito importante, mas... foca no seu primeiro lugar, né? É a sua identidade. Pode ter vários produtos, mas nunca deixe de criar a sua identidade. Assim como você pode escutar conselhos de várias pessoas e filtrar também, Sim, né? Pode ser sim. que uma pessoa não acredite. Você vai fazer, sei lá, você vai vender pizza aqui, tem um monte de gente que vende pizza, mas aquela pessoa que tá te dando conselho, ela não conhece qual é a sua pizza, Sim. né? Então, você tem que confiar no seu negócio também e saber filtrar as histórias. E outra, né? A gente sempre fala, quem é o seu mercado? Quem é o seu público? Então, a gente está falando de uma cidade, vamos falar, Toronto, Grande Toronto, quantas mil pessoas tem? E quantas pessoas estão chegando aqui ainda, né? Sim. Que a gente não tem essa noção. Então, assim, você vai vender, se cada morador, ou metade da população, comprar um por semana... quantos mil produtos tem que ser vendidos? Então a gente fica às vezes preocupado com os amigos, né? Não, eu tenho um círculo aqui, eu quero vender para esse círculo. Expanda outras nacionalidades, outros restaurantes, outros produtos, que existe muito mercado. Não tem a necessidade dessa preocupação com o mercado local. Exatamente. Eu concordo. Eu acho que as oportunidades vão surgindo, né? Tem gente que eu conheço que empreende aqui, que precisou ali no início dessa comunidade brasileira, Sim. porque é o boca a boca, é o brasileiro que vai fazer a propaganda do produto, mas que hoje são 5% só dos clientes brasileiros. Eles vendem em mercados canadenses e etc. Mas sem deixar de ter esse pertencimento, né? A comunidade também É o nosso coração. Né? É importante, principalmente no começo, né? Acho que é muito importante. Amanda, a gente não está terminando ainda, mas a gente está chegando perto do final. E agora eu sempre faço essa pergunta. Tem hora que é fácil, tem hora que não. Mas eu queria que você respondesse para Amanda, ou falasse, se você pudesse ter um telefone aqui, ligar lá para Amanda, que está chegando no Canadá antes de pandemia, que veio com aquela ideia de projeto de, vou querer algo novo. Se você pudesse dar 2 ou 3 conselhos lá para aquela Amanda, que poderia facilitar todo esse caminho, que pudesse evitar algumas pedras, ou que às vezes no momento de mais pressão poderia aliviar, quais seriam os 2 ou 3 conselhos que você falaria lá para Amanda, para falar assim, olha, vai dar tudo certo? Eu acho que é uma pergunta difícil mesmo, mas eu teria arriscado antes ainda. Talvez assim que eu tivesse chegado aqui, já me planejado, desenhado esse projeto, né, esse propósito. Tido essa ideia antes, talvez, do que ter ido trabalhar em bar, no restaurante, ter quebrado muita cabeça, ter esperado a pandemia. Se eu soubesse onde a gente chegaria, que eu teria começado antes, porém mais planejada, né? Com tudo assim, não tão deixa a vida me levar, né? Então, tendo mais planejamento, mais conhecimento, buscando estudar um pouco mais sobre isso, talvez focado nisso. Entendi. E principalmente a planejar considerando outros sonhos pessoais da minha vida que eu já tinha antes, mas nunca parei para pensar no que isso interferiria.
a ter se planejado melhor para manter a constância e crescer, né? Entendi. E quais são os projetos para o futuro que você pode contar? Porque pode ter alguns que são estratégicos. Aí você fala assim, não, esses eu vou esperar, me acompanha no Instagram que você vai saber. Mas tem algum que você pode compartilhar com a gente? Claro. Para onde que está indo Chocolovers? Qual que é a ideia sua? Qual que é o projeto? Então, não desistir jamais, pelo contrário, crescer, voltar a entregar a constância nas redes sociais, criar um site também para poderem comprar, ter planos maiores, né? Voltar a ter planos maiores agora que eu tô numa fase da maternidade já um pouco mais livre, digamos, para voltar a focar nos meus negócios. Inclusive, em breve, um querido amigo meu que tá bombando no business dele aí aqui no Canadá todo, eles até exportam. Ele vai me dar uma mentoria e uma consultoria, que eu tô muito empolgada, também vai ser gravado. E acho que vai mudar a chave, assim, vai ser a principal virada de chave, porque talvez para eu entrar em outros mercados, para eu ter outra visão. Então tenho planos a curto e médio prazo com a Chocolovers, sem dúvida. E outros em paralelo também, porque a minha mente empreendedora tá querendo. E tá precisando. Entendi. Mas tá no forno ainda essa? Esse está no forno ainda? Tá no forno também. Tem uma ideia aí de confeitaria também, mas um pouco mais na pegada saudável, porque eu acho que a gente tem que acompanhar a tendência do momento, né? Que o comportamento mudou muito. Todo mundo sempre vai amar um doce, mas hoje tem muita gente que busca outros tipos de doces saudáveis. Então tem alguns planos aí. Tá. Não vamos falar, vocês vão ficar curiosos. A gente tem, Amanda, um presente pra você, uma lembrança do Pode Bem. Que legal. Eu chamo o pessoal que nos acompanha, nossos seguidores, tudo, como fazendores. Eu acho que o empreendedor, ele é, antes de tudo, um fazedor, porque sem a execução, sem o dia a dia, sem ações, a gente não chega em lugar nenhum. Então é uma lembrança. Muito obrigada. Que você coloque lá na estante e lembre que você é uma fazedora. Vou guardar, com certeza, com muito carinho. E a gente fica muito feliz em receber você aqui, a sua história, sua dedicação com a qualidade, com zelo com os seus produtos. Obrigada. E quem tá em Toronto, ou na Grande Toronto, como que faz para achar a Chocolovers? Hoje é pelo Instagram, 100% ainda, @chocolovers.to, né? .show. E também tem o meu Instagram pessoal, que eu compartilho bastante da minha rotina, gosto de falar pouco lá. Sim. Que também é um canal para me encontrar e onde eu divulgo também a Chocolovers, que é @umdiacanadense. Isso. E são esses dois caminhos, mas em breve estaremos em outros lugares de novo. Isso aí. E se a pessoa tiver dúvida, eu sempre faço questão de falar na maioria dos episódios, se a pessoa tiver dúvida, quiser aprender alguma coisa, quiser perguntar, ou que esteja próximo aqui, ou que esteja até em outro lugar, outro estado, outra província, outro país, pode entrar em contato, pode mandar mensagem. Claro, sem dúvida. Eu sempre amei trocar essa ideia. Sempre que alguém me procura para pedir ajuda, eu tô aberta a responder dentro da minha realidade, dentro do que eu sei, né? Porque também ainda tenho muito que aprender, mas eu tô à disposição. Pode com certeza me mandar mensagem que eu vou ajudar no que eu puder. E quem tá empreendendo, qual é um ou dois conselhos que você acha que são os conselhos foram importantes para você e que você gostaria de passar para quem tá nos assistindo, seja pensando em começar, ou quem já começou, quais são os conselhos que fizeram grande diferença para você, que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que não quero me tornar repetitiva, mas falando um pouco dessa questão de você compartilhar a sua história, de não ter vergonha de onde você veio, de estar começando, porque as pessoas vão se identificar, sempre tem alguém que vai se identificar com a sua história, e vai comprar de você, talvez nem pelo produto, e sim por estar comprando de você. Eu acho que isso é muito legal. E não desistir no percurso, né? Porque vão ter muitos altos e baixos, é uma montanha-russa. É como a vida, né? Não é aquela linha plana, vão ter muitos desafios. Mas se for aquilo que você realmente quer, comece com um propósito e faça acontecer, né?
não ter preguiça, é trabalhar mesmo. Sim, sim. Gente, muito obrigado, Amanda, por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez, adorei e espero que vocês estejam gostando dessa temporada aqui em Toronto. Ah, maravilhoso, a gente tá amando. Agora o difícil é levar minha equipe de volta, porque tem gente que já tá falando aqui, falando assim, não, só pode ir, que eu não quero sair, tá deslumbrado com Toronto. Mas, e você que está nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio, mais uma empreendedora, mais uma história. Agora tem muitas outras para você ouvir. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui no coraçãozinho, no sininho, para você receber todos os episódios, acompanhar cada um deles. Não deixe de mandar uma mensagem. Eu sempre falo isso, principalmente no Instagram. O empreendedor, às vezes, naquele momento, se você curtiu uma foto, você deixou um comentário, aquilo vai fazer toda a diferença do dia da pessoa. E é de graça, né? Então, e é de graça. Curte. E isso daí não custa nada. Entra lá no Chocolovers, manda uma mensagem, fala, tá perfeito, tá muito gostoso, tira uma foto, marca. Não paga pra fazer isso, né, Amanda? Isso. Compartilhem também. Isso daí. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.